É muito comum na cultura brasileira investir em imóveis para alugar. Mas será que esse tipo de investimento é o melhor possível em imóveis? Esse é o canal Investimento Feijão com Arroz e hoje eu vou conversar com você sobre fundos imobiliários. Vamos lá? Bom, pessoal, vamos conversar um pouco sobre fundo imobiliário, tá? Fundo de Investimento Imobiliário, o nome é FII, por isso esse nome. É um tipo de investimento no qual eu particularmente acredito muito, eu e muita gente na verdade, tá? Gosto bastante de estudar sobre isso, é bastante interessante. Para falar sobre isso a gente vai seguir um certo roteiro, a gente vai falar da legislação por trás, tá? Não toda, obviamente, porque é um campo muito vasto dos investimentos, mas vamos falar um pouquinho da legislação dos fundos imobiliários. Vamos falar da diferenciação do fundo de tijolo para o de papel. Vamos falar do tipo de fundo de tijolo, a gente vai focar um pouco mais em tijolo nesse vídeo, tá? O fundo de papel merece um vídeo só para ele, então posteriormente eu vou fazer um vídeo só sobre fundo de papel. E por fim, algumas vantagens sobre que os FIIs têm em relação ao investimento direto nos imóveis, tá? Então, a legislação não vai ser chato, prometo, tá? Tem a Lei 8668, tá? De 93, que institui o fundo imobiliário aqui no Brasil, tá? Interessante que o artigo 5º ele fala o seguinte, primeira linha, ó, vai ser gerido por instituição administradora, ou seja, vai ter um grupo de pessoas especializada nesse tipo de negócio, nesse tipo de gestão, gerindo todo o portfólio para você, tá? Isso é interessante, um acompanhamento profissional nisso. O parágrafo único ele fala uma coisa também muito interessante para a gente. Olha só, o fundo deverá distribuir a seus cotistas no mínimo 95% dos lucros auferidos, ou seja, praticamente tudo que o fundo arrecada nos aluguéis dos imóveis ele distribui. Isso é muito bom. A gente tem também a Comissão de Valores Imobiliários, CVM, com a instrução 472, tá? Que ela dispõe da constituição e administração do fundo imobiliário. É importante ressaltar aqui o artigo 6º, que as cotas do fundo correspondem às frações ideais, ou seja, o patrimônio todo é dividido em cotas e cada detentor de cota, cada pessoa como nós, como você, como eu, tem um pedacinho desse patrimônio, tá? Então é assim basicamente que funciona. E o artigo 8º fala que o titular ele não pode exercer qualquer direito real sobre os imóveis, ou seja, eu não posso chegar em um shopping meu, do fundo imobiliário, olha, eu quero que essa loja pinte de azul, eu quero fazer o que eu quiser. Não é assim que funciona. O grupo de gestão, como eu citei anteriormente, é o responsável por gerir esse portfólio todo, tá? Então, diferenciação entre tijolo e papel, né? São denominações que frequentemente estão nos assuntos de fundos imobiliários. Então, vocês vão ver muito esses termos, tijolo e papel. Fundo de tijolo, basicamente, são fundos imobiliários que, vamos dizer assim, já exploram imóveis físicos já construídos, né? Como exemplo, a gente tem um galpão logístico, complexo logístico, na verdade, lajes corporativas, tem shopping, tem hotel, tem hospital, tem vários tipos de coisa, tá? Então, basicamente, o fundo recebe os aluguéis dos inquilinos, sejam as lojas de um shopping, sejam empresas que alugam os galpões para suas atividades, sejam empresas que alugam um andar inteiro de um edifício corporativo, enfim. O fundo de papel, basicamente, ele é aquele fundo que ele tem a ver com um certificado de recebível imobiliário, tá? Como eu falei, isso aqui merece um vídeo só para ele, é um assunto bem interessante, bem vasto também, mas basicamente um exemplo só para a gente se ligar, quando você tem a construção de um loteamento, as pessoas compram imóveis na planta, né? Isso é muito famoso. Então, a construtora, ela prevê que em 10 anos essas pessoas vão pagar, por exemplo, 100 milhões de reais, tá? Com suas prestações reajustadas por algum índice, enfim. Só que a construtora, ela não quer esperar os 10 anos para receber esse valor, ela quer agora. Ela tem que começar a construção, ela tem custos iniciais para essa obra toda, então ela procura uma securitizadora para procurar essa verba. A securitizadora geralmente paga um valor descontado, ou seja, ela fala assim, olha, construtora, eu não te pago os 100 milhões, mas eu te pago 80 milhões. A construtora aceita e a securitizadora
se torna dona desse fluxo de aluguel, de prestações, na verdade, que essas pessoas que compraram na planta vão pagar ao longo de 10 anos e descontados, né? Então, cria-se esses CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. Então, basicamente é isso, tá? Eu vou entrar em mais detalhes em um outro vídeo sobre fundo de papel. Prosseguindo, vamos falar de algumas vantagens de investir em fundos imobiliários em vez de investir diretamente na compra de imóveis. Então, a primeira coisa, a gente tem a possibilidade de investir em grandes empreendimentos que, como pessoa física, a gente não teria como. Por exemplo, eu, não sei vocês, né? Eu não sei quem está assistindo agora, mas eu, por exemplo, não tenho dinheiro na minha conta para comprar um shopping. Mas eu, junto com outros milhares de pessoas, temos sim o dinheiro, tá? E juntas nós conseguimos ser donos de empreendimentos desse porte, desse naipe, como shopping, já falei, né? Hotel, hospitais, existe também isso, tá? Galpão logístico, enfim, tá bom? Todos os cotistas juntos são donos do patrimônio e os aluguéis são recebidos proporcionalmente, claro, a quantas cotas cada um tem. Tá, beleza? Então, nós temos a possibilidade de nos expor a esse tipo de negócio de alto nível que nós não conseguiríamos sozinhos. Baixo investimento inicial, isso é importante porque existe uma falácia de que investimento, seja ele qual for, é só para rico, só para quem tem muito dinheiro. Isso é uma falácia, isso é mentira. Veja só, eu tirei aqui um print da tela do site Funds Explorer, não tenho qualquer ligação com o site, tá? Mas acho uma ferramenta excelente, então vale a pena citar. E aí você vê que os valores das cotas variam muito. Você tem valor de cota ali R$14, 80 centavos, 90, 120, tem cotas mais caras de R$2.600, enfim. Então, você tem para todo gosto. Então, não precisa ser rico para comprar cota de fundo imobiliário, para começar a investir nesse tipo de investimento, tá? Diversificação. Quando você compra, por exemplo, eu gosto muito de shopping, vocês perceberam, né? Quando você compra um fundo no qual existem shoppings no fundo, você está exposto automaticamente a diversas lojas. Imagina, se você tem um shopping, um fundo, perdão, com 3 shoppings, cada shopping desse tem, não sei, 200 lojas, muita loja. Então você, 4, 5 shoppings, você está exposto a mais de 1.000 lojas. Imagina você ter esse fluxo de pagamento de aluguéis com você, tá? Exposto a centenas, em alguns casos, milhares de lojas pagando aluguéis mensalmente e você, que é cotista do fundo, recebendo. Então você está exposto a essa diversificação de origens de fluxo de pagamento. Isso é interessante, né? Liquidez, veja só. Vamos supor que você tem uma casa no valor de R$200 mil e você precisa, por algum motivo, emergencialmente, de R$10 mil. Você não pode vender só a cozinha da casa para pegar os 10 mil. Vou vender só o quarto, vou vender só a garagem. Não existe. Ou você vende a casa toda e pega os 200 mil, ou você não vende nada. Ou seja, esses 200 mil estão imobilizados nessa casa. Já, se você tiver 200 mil, os mesmos 200 mil, em cotas de um fundo imobiliário, poxa, eu quero 10 mil, então eu vou vender só a quantidade de cotas menor, reduzida, equivalente a esse valor, 10 mil, e vou obter esse dinheiro, tá? Eu tenho uma liquidez muito maior com o fundo imobiliário, por ele ser, como é que eu posso dizer, discretizado, cotizado, né? Então eu tenho a minha maior liquidez quando eu tenho um dinheiro investido no fundo imobiliário. Isso é bastante interessante. Menos burocracia, menos dor de cabeça e gestão profissional. Quando você tem um imóvel e o inquilino sai, é você que tem que buscar outro inquilino. É você que tem que negociar com esse novo inquilino o contrato de aluguel. Tem que negociar com ele quando ele pede desconto. Então, a manutenção do imóvel é com você também, tá? Então, tem uma dor de cabeça associada, um estresse, um incômodo associado a você gerir o imóvel. Nesse caso do fundo imobiliário, como eu falei no começo, existe uma gestora ocupada constantemente em gerir, fazer crescer, desenvolver o fundo imobiliário. Você não tem preocupação com isso. Obviamente, isso não te abstém de ler sobre o teu fundo imobiliário, de acompanhar. Vou fazer um vídeo só sobre como acompanhar o teu fundo imobiliário e onde obter essas informações, tá? Tem muito lugar interessante, mas é uma vantagem muito boa. Você não precisa se preocupar com buscar novos inquilinos, não precisa se preocupar com a vacância
do teu fundo imobiliário, porque tem uma equipe especializada lidando com isso o tempo todo. Eu acho uma coisa muito vantajosa, certamente vocês também vão achar. Se esse vídeo despertou o teu interesse em fundos imobiliários, eu te peço que curta o vídeo e se inscreve no canal. Até mais, forte abraço!